Anunciamos, portanto, a dissolução da nossa mesa de abertura. Passaremos então para a primeira palestra, pedindo então a permanência do nosso primeiro palestrante, o Dr. Valdir Rinaldi Silva. Bom dia de novo. Coube a mim falar com vocês sobre o trabalho infantil, né? O trabalho infantil é uma das piores formas de exploração do trabalho do homem, e é a que envolve as crianças e adolescentes. E isso não é um fato novo. O trabalho da criança e adolescente é um fenômeno antigo, e esse fenômeno antigo data desde o tempo de 1700 a.C., com o Código de Hammurabi, podem ser encontradas normas que regulavam o trabalho infantil. Na Grécia, em Roma, os filhos dos escravos também eram escravos e eram obrigados a trabalhar para os seus donos, ou para terceiros. Aqui é interessante que a gente pode dizer que já naquela época havia terceirização do serviço, né? O escravo poderia ser terceirizado, a força de trabalho dele poderia ser vendida. Na Idade Média havia trabalho de menores nas corporações de ofício, sem qualquer salário ou proteção. E às vezes esse menor ficava por 10 ou 15 anos trabalhando nessa corporação até poder se tornar alguém que pudesse já participar recebendo salário como um companheiro, né? A Revolução Industrial foi exatamente com a Revolução Industrial no século XVIII que a exploração do trabalho infantil se tornou mais acentuada e mais desumana. Nesse período da Revolução Industrial, os trabalhadores ficavam à mercê da voracidade do capitalismo, e os trabalhadores eram expostos a ambientes extremamente hostis e a jornadas extensas que consumiam maior parte das horas do dia, e na maioria das vezes em troca de salários miseráveis, né? Pouco salário, ou às vezes nenhum salário. E era neste ambiente que se encontravam as crianças e os adolescentes. A força de trabalho, por ser menos onerosa e de quase nula resistência na exploração, né? Os pequeninos não reclamavam com relação à exploração, mas também era uma força de trabalho necessária para fazer com que o orçamento familiar pudesse ser melhorado. Tem um livro interessante que é o Germinal, de Émile Zola. É um romance, mas o Zola ele retrata muito bem nesse seu livro como era a vida daquele povo nas minas de carvão numa cidade da França. E é interessante nesse livro que ele mostra como que a exploração dos menores pela própria família, para poder fazer com que o salário delas pudesse, a remuneração familiar, né, pudesse ter condição de tratar de todos eles. Estudos indicam que entre 1780 e 1840 houve um aumento da exploração de mão de obra infantil. 60% dos trabalhadores nas fábricas têxteis da Inglaterra e Escócia era formada por mão de obra de crianças e adolescentes. As crianças se arrastavam por debaixo do tiar para recolher os restos de lã que caíam da máquina, e esses retalhos eram recolhidos e voltavam novamente para as máquinas para que não se desperdiçasse a matéria-prima. Então usava-se a mão de obra de criança. Essas crianças que faziam isso corriam risco de ser esmagadas pelas próprias máquinas. Os tiares eram grandes e eles se movimentavam. A exploração do trabalho humano, e em especial do trabalho infantil, nessas indústrias têxteis desta época, encontra-se bem retratada no filme Dance, Um Grito de Justiça. Quem teve a oportunidade de ver esse filme, e quem não teve, eu recomendo que veja. Mostra exatamente essa cena que eu acabei de contar, dos garotinhos debaixo dos tiares, recolhendo a lã e os acidentes acontecendo. E o mais interessante, que a exploração do trabalho infantil resultou em sérias consequências sociais, isso a médio prazo e a longo prazo também. No início da Revolução Industrial era comum a utilização de mão de obra de crianças, inclusive de 5 anos, olha só, 5 anos uma criança, né, trabalhando. O que faz uma criança de 5 anos, né? E eram utilizadas em quê? Na vigilância, ou no manejo das máquinas, ou no recolhimento de resto de matéria-prima, como já dissemos, né?
e elas trabalhavam cerca de 14 a 16 horas por dia. Esses acidentes aconteciam quando dormiam. As crianças dormiam de cansaço, né? E quando eram pegas dormindo, o que acontecia? Elas apanhavam para despertar, né? E ela dava um tapinha nela, um tapinha, eu imagino que isso seja um tapinha da época, né? A legislação tutelar do menor, ela tem origem na Inglaterra. Em 1802, com a lei Peel, o chamado Ato da Moral e da Saúde, cujos destinatários eram os trabalhadores da indústria de lã e do algodão. Peel foi um industrial, ele que, comovido com a situação dessas crianças, ele resolveu criar uma lei própria lá para que ele pudesse atender essas crianças, e isso começou a difundir. Esta lei limitava a jornada de trabalho em 12 horas, né? A lei Peel foi feita por um industrial inglês sensibilizado com a condição nefasta das crianças, dos menores, passou a adotar práticas humanitárias em suas indústrias. A lei teve o propósito de diminuir a exploração dos trabalhadores menores de idade, proibindo o trabalho noturno, diminuindo a jornada diurna. Peel lançava os fundamentos de um direito novo e mais humano. Em 1819, aqui tem uma evolução legislativa, que é praticamente uma evolução histórica, né, das leis, das legislações que vieram trabalhando, que vieram melhorando a condição de vida das crianças e adolescentes. Em 1819, essa lei, Cotton Mills Act, limitou-se a idade mínima para o trabalho em 9 anos. Em 1833, a jornada de trabalho foi reduzida a 8 horas diárias para os menores entre 9 e 13 anos e de 10 horas para os que estivessem na faixa etária de 13 a 18 anos. Vejam como as crianças foram exploradas, né? Em 1867, proibiu-se o trabalho subterrâneo dos menores das indústrias de motor mecânico. Em França, em 1813, estabelecia a idade mínima de 10 para o trabalho das crianças nas minas, e assim por diante. Aqui em 1841 editou-se uma lei autorizando-se a crianças com idade de 8 anos em serviços de manufatura. Essa evolução, por exemplo, em França, em 1874, fixava a jornada de 12 horas para a criança de 16 anos e 6 horas para a criança entre 10 e 12 anos, para algumas indústrias, não todas. E outras restrições dessa lei, por exemplo, foi proibir o trabalho subterrâneo das mulheres de qualquer idade e dos meninos menores de 12 anos. Uma criança de 13 anos poderia ir para a mina ou para trabalho subterrâneo. Entre 1835 a 1839, na Alemanha, foram limitados os trabalhos das crianças compreendidas entre 9 e 16 anos para 10 horas diárias. E aqui se exigia que a criança soubesse ler e escrever. Ler e escrever era uma evolução para a época, era uma evolução. Na Itália, em 1886, uma lei regulava o trabalho das crianças nas fábricas subterrâneas e minas e proibia trabalhos subterrâneos para os de 9 ou 10 anos. Em 1924, a Assembleia da Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança. Não teve muito êxito em razão do próprio insucesso da própria Liga. A Liga não deu certo, então não teve muitos adeptos porque não confiavam na própria Liga. Mas em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem reconheceu pela primeira vez que a criança deve ser objeto de particular atenção social. Em 59, a ONU, novamente pela sua Assembleia, pela primeira vez lançou instrumento jurídico internacional, consistente na Declaração Universal dos Direitos da Criança, estabelecendo que a criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades e serviços a serem estabelecidos em lei e por meios de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual, socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Pontuou-se também que a criança deve ser
protegida contra toda forma de abandono, crueldade, exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou a sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental e moral. Note que aqui já começou uma evolução bastante grande, né, dos direitos das crianças, né, em relação daquilo que a gente viu no início. E depois teve vários pactos internacionais, como sobre o direito das crianças, ratificado por o nosso decreto de número 592, de 1992, cujo artigo 24 diz exatamente isso. Olha, toda criança terá direito sem discriminação alguma, por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, as medidas de proteção que sua condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. A Convenção sobre Direitos da Criança, mais tarde, e também pelo decreto 99.710, estabeleceu no artigo 32 que os Estados partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica, contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para a sua saúde ou para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. A preocupação já com o desenvolvimento do ser humano, né, do homem, já estava presente nessas normas. Determinou-se que os Estados-membros busquem estabelecer uma idade ou idades mínimas para admissão em empregos, estabelecer regulamentação apropriada relativas a horários e condições de emprego, estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo. No âmbito da OIT, foram várias as convenções aprovadas, a número 5, a 6, a 7, todas elas trazendo uma redução do trabalho na indústria, ou vedando o trabalho noturno, ou vedando também trabalho em condições insalubres. A número 10, 13, 15, todas elas vêm nesse sentido, e cada uma dentro do seu segmento, por exemplo, agricultura, minas, trabalho subterrâneo, né? Aqui, por exemplo, trabalho marítimo, olha, limitando em 18 anos a idade mínima para trabalhar na marinha mercante ou na condição de foguista e paioleiros, aqueles que alimentavam as máquinas, né, a vapor. E ainda foi evoluindo as convenções 16, 33, todas elas sempre nessa medida de buscar estabelecer idades mínimas ou melhores condições de trabalho para as crianças e adolescentes. A convenção, as convenções 59 também toda dessa linha. Mas a Convenção 138 é uma das mais importantes que nós temos e definiu que a idade mínima para o trabalho do menor não deve ser inferior a 15 anos, exceção para o patamar mínimo de 14, como primeira etapa para países suficientemente desenvolvidos, desde que, em qualquer caso, não afete o tempo da escolaridade obrigatória. E a Convenção 182, que eu reputo que seja uma das mais importantes, porque ela veio exatamente, ela objetivou a eliminação das piores formas de trabalho infantil. E ela abrange, faço questão de ler porque é importante, apesar que eu estou lendo todas as minhas telas, né? Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados, a utilização, o recrutamento, ou oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas, a utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes, e o trabalho que por
sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. A Convenção 182, ela também trouxe um marco interessante com relação à denominação que se deve dar, né, o termo criança, e ela designa toda pessoa menor de 18 anos. Toda pessoa menor de 18 anos é considerado criança, ou melhor, é criança, não é considerada criança, é criança. Por isso que eu vim trazendo, entre aspas, o termo menor até então. E essa convenção, ela estabeleceu, decorre dela a lista TIP, que ela contém 89 itens de trabalhos perigosos. Essa lista, ela é interessante de ser analisada, aqui não dá para a gente dispor todos os itens aqui, porque ela é muito extensa, como disse, tem 89 itens, mas é com base nela que a gente analisa e verifica se aquele menor, se aquela criança, né, se aquela criança está inserida num trabalho que seja perigoso para a sua formação. E ela lista todos esses trabalhos. Por exemplo, aqui, olha, o item 80 cuida do levantamento de peso ocasional, 20 quilos masculino ou 15 quilos para o feminino, para a menina, né? Para o menino e menina. Mas se for num trabalho contínuo, o peso para o menino não pode passar de 11 quilos e para a menina não pode passar de 7 quilos. Isso é importante, né? A CLT, por exemplo, prevê que para a mulher e homem, ou para o homem 25 quilos e para a mulher 20, quando se trabalha em trabalho contínuo ocasional. A proibição de trabalho rural, que é um outro item, no item 11, me chamou outro dia, eu estava julgando um caso em que o pedido era autorização para trabalhar numa padaria. Qual é o risco que se tem numa padaria, né, para se trabalhar, né? Aí eu fui na lista TIP, lá está escrito, tem um item lá exatamente sobre padaria, que é proibido o trabalho do menor, da criança, menor de 18 anos, né? Que é difícil a gente acostumar, né? Mas temos que se acostumar com o termo. De que não pode, por exemplo, trabalhar na padaria, naqueles lugares em que tem a maceira, por exemplo, a maceira, aquela máquina de fazer massa, né? Ou tem a que corta, as fatiadoras, as máquinas de fatiamento. Não pode trabalhar com essas máquinas. Tem um caso aqui em Sorocaba que apareceu para nós no juizado, de uma criança que trabalhando numa das nossas padarias da cidade, padaria famosa inclusive, em que se fatiando, na fatiadora. Nossa, eu não consigo entender, mas ela cortou, ela se machucou na fatiadora. Então há risco, é um trabalho perigoso, né? E a evolução legislativa na América Latina, o Brasil foi o primeiro país a editar normas de proteção ao trabalho das crianças. A primeira dessas normas foram editadas tanto pelo governo federal, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, como pelo município do Rio de Janeiro. Essas normas não foram aplicadas porque elas foram feitas para inglês ver, né? Elas foram feitas exatamente para isso, era para que os ingleses que estavam lá apoiando a nossa república soubessem que a gente tinha legislação que cuidasse do trabalho infantil, mas elas não foram aplicadas, era só para que, daí vem acho que o termo, né, para o inglês ver, né? Vamos fazer essa lei aqui, mas para quê? Para o inglês ver que a gente tem a lei, né? Então ela não funcionou. Em 97, o decreto 17.943 aprovou o Código de Menores, proibindo o trabalho ao menor de 12 anos e noturno ao menor de 18 anos. Proibia também o emprego de menor de 14 anos em praça pública. E o decreto 2242 e 32 limitou a 14 anos a idade mínima para emprego nas indústrias. O decreto 423 de 1935 ratificou as convenções internacionais da OIT, as 5 e 6 que eu já mencionei para vocês. E em seguida, em 43, veio a nossa CLT, contendo um capítulo destinado à proteção do menor. Além da CLT vieram outras leis, sobretudo a lei do aprendiz, e em 1990 o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, que é a lei 8.069.
O ECA, no seu artigo 69 e 70, eles são dedicados ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho. E o mais importante de todos dessas legislação é o nosso artigo 227 da Constituição Federal. Esse artigo dispõe que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Basta, né? Basta cumprir esse dispositivo, né? Basta cumprir esse dispositivo. E aí a pergunta, né? Apesar de tudo isso, como estamos, né? O panorama mundial, trabalho infantil, ele traz assim uma estimativa e tendências mundiais de 2000 e 2012. 168 milhões de crianças de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no mundo. Com toda essa legislação, né? Cerca de 11% da totalidade da população infantil, mais da metade está envolvida com trabalhos perigosos. De 2000 a 2012, o ritmo da redução foi significativo. 78 milhões de crianças a menos, 40% a menos de meninas e 25% a menos de meninos trabalhando. Quer dizer, houve uma redução, né? Mas ainda é pouco. Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que é o PNAD, 2015, era 2,7 milhões, né? 6,55%. Nos últimos 5 anos, 12 mil crianças sofreram acidentes de trabalho e 110 morreram. 90% das crianças que trabalham abandonam a escola ou apresentam defasagem escolar. 1 em cada 4 abandona a escola. 79 mil têm menos de 10 anos. 554 mil crianças entre 5 e 13 anos trabalhavam nesse momento, né? E a PNAD de 2003 traz também uma demonstração, 3,188 milhões de crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos trabalhando. E eu conferi também, não coloquei na planilha, a PNAD de 2016. Percebe-se uma redução, mas ainda há crianças trabalhando. 2,211 milhões em atividades não agrícolas, 977 mil atividades agrícolas, 45%, né? Tudo isso são trabalhos menores, delas têm menos de 13 anos, 486 mil delas têm menos de 13 anos. Aqui também a reprodução da PNAD, mostrando, de 2015. Se tudo, gostei disso, João, mantive, tá? Se tudo der certo, o Brasil será da molecada que trabalha. É um artigo que foi publicado nesse endereço, eu li, muito interessante. Quase metade dos estudantes brasileiros de 15 anos trabalham antes ou depois das aulas, né? Esse PISA é um programa internacional de avaliação de estudantes. Isso coloca o Brasil bem à frente da média dos países ricos, que é de 23, nos Estados Unidos é 32. Esse artigo é interessante ser lido, mostra como é que está a nossa criançada, né? O Brasil que trabalha, né? A molecada que trabalha, né? Mais uns índices aí do Ministério da Saúde com relação a acidentes com crianças, 17.902 mil acidentes com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, 174 mortes, 400 mutilações. Eu tive a oportunidade de estar fazendo audiência e de repente vi um menino lá de 16, 17 anos sem a mão, mutilado. É de doer o coração, né? Você vê ali o garoto ali, qual é a expectativa de vida desse menino, né? Foi alguém que mandou ele fazer um trabalho que não se deu conta que aquele trabalho é perigoso. A formação da criança, ela tem toda ela ainda está em formação, é um ser humano em formação, então ele não tem noção do perigo, né? O Sinan
SV ali do Ministério da Saúde, ele também traz alguns valores, né, alguns números sobre acidentes, amputação, fratura, traumatismo de tornozelo e pés, óbitos, olha os valores, né? Acidentes do trabalho, de local de trabalho acidentes do local de trabalho vitimaram 8.179 crianças e adolescentes em São Paulo. São Paulo, os acidentes do local de trabalho vitimaram, 8.176 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos entre 2006 e 2013. Total de ocorrências, 28 levaram a óbitos e 3 a transtornos mentais, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo isso é preciso que a gente leve em consideração na hora de pensar a respeito das crianças e adolescentes. Aí veio a teoria da proteção integral, que está expressa no artigo 227 da Constituição, que eu já li ainda há pouco para vocês. E nesse dispositivo busca com absoluta prioridade o direito à vida, né? O direito à vida, à saúde, à cultura, à dignidade, né? E é isso que a gente precisa ter em mente, é isso que a gente tem que ter em mente como pai, como professores, como cidadão, né? Até mesmo no ambiente de trabalho, se a gente está trabalhando, vê um garotinho que está lá trabalhando também, um menor, né? Uma criança, né? E ter a preocupação de orientar. Outro dia nós estávamos na academia, e eu vi um menininho lá de 15, 16 anos, fazendo o exercício dele todo errado. Eu já tinha recebido orientação daquele exercício, e eu vi ele fazendo o exercício dele errado. Peguei e falei para ele: para, que você está fazendo errado, você vai se machucar. Chama o professor, ele vai te orientar, porque você pode ter um probleminha aqui, depois vai ser difícil você se curar. Não é meu filho, não conheço o menino, não vi mais na academia. Ele parou, falou obrigado, foi lá, chamou o professor falou assim: não, está errado mesmo, você pode se machucar, você pode ter uma lesão. Isso é preocupação, né? Não é porque não é meu filho, é nosso. Eu acho que o filho é de todos nós, né? É a nossa família, é o nosso país, é a nossa nação. Nós temos que ter cuidado. O artigo 227 não coloca só o dever da família, da sociedade e do Estado. Então a gente tem que ter essa preocupação. Eu costumo falar para os meus amigos exatamente isso: quando meus filhos, né, e os filhos deles são os nossos filhos. E a gente tem que ter essa preocupação como cidadão, né, de cuidar dos nossos, cuidar da gente, orientar quando está fazendo coisa errada, né? O ECA também traz normas relacionadas, né, ao dever da família e da comunidade, ou da sociedade em geral, do poder público, em assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência. Tem vários dispositivos a respeito, mas esses são os mais importantes, e eu sei que o tempo aqui é muito escasso, então eu só vou passar adiante desse slide. E como fundamento de proteção é o reconhecimento da criança e adolescente como sujeitos de direito, objeção à ideia de menor coisa. As crianças são cidadãos em formação, titulares de direitos fundamentais. É isso que a gente tem que ter sempre em mente: eles são cidadãos em formação, né? O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, objeção à ideia de menor. Aqui, ó, o reconhecimento da criança e do adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Eles têm necessidade de intervenção do Estado para resguardar que esse período da vida, de profundas transformações biológicas, psíquicas e socioculturais, possa fornecer condição à formação de um adulto que exerçam plenamente sua cidadania. O Estatuto, eu trouxe algumas normas, eu vou deixar essas lâminas para vocês,
para que quem queira dar uma olhada melhor, porque são muito dispositivo legal que é chato da gente estar falando aqui, mas eles praticamente estão reproduzindo muitos textos que a gente já mencionou, como do artigo 4 do ECA e do artigo 227 da Constituição Federal, que vão se reproduzindo, né? A CLT e a criança e adolescente goza de todos os direitos, que a gente já falou também, que é o artigo 3º, adolescentes. O adolescente é um ser em formação. Ele não pode ser visto como adolescente como um mero infrator, né? Aqui tem um texto interessante, que é do Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Ricardo foi procurador do trabalho da 15ª região e hoje ele é desembargador em Curitiba. É famoso nesse aspecto também da luta com criança e adolescente. A teoria da proteção integral é a compreensão que as normas que cuidam das crianças e adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, sujeitos, porém, à proteção prioritária por se tratarem de pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Crianças e adolescentes devem ser tratados como cidadãos plenos, sujeitos de direitos e obrigações a quem o Estado, a sociedade e a família devem atender de forma prioritária. Veja que todas as normas, todos os conceitos vêm exatamente batendo nessa tecla, né, de trazer o direito pleno aos adolescentes, a criança e adolescente. O fundamento da teoria da proteção integral, né? Olha só, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. O artigo 5º do ECA, exatamente reprisando aquilo que o 227 da Constituição Federal diz, né? Enfim, vamos adiante. A emenda elevou a idade, aqui essa é importante, a emenda 20 elevou a idade mínima para trabalho a 16 anos, admitindo-se a aprendizagem a partir dos 14 anos, abrindo um grande espaço social para a profissionalização metódica. Então não é só dar trabalho às crianças, né? Não só não permitir o trabalho, mas quando permitir o trabalho por meio de uma profissionalização metódica, que é o trabalho, que é o contrato de aprendizagem, né? No direito à profissionalização, que passou a ser prioritário para a materialização, foi inserido no âmbito da política educacional e ampliadas as hipóteses legais de aprendizagem. Numa relação, quando essa criança ela está trabalhando e ela não está sendo pelo regime de aprendizagem, que a aprendizagem também é um contrato de trabalho, mas mesmo que ela esteja trabalhando, é irrelevante para o direito o não preenchimento de todos os requisitos da autêntica relação de emprego. E esses requisitos são habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Basta que seja constatada a utilização de mão de obra de crianças ou adolescentes, incidirá normas que lhe atribuem o trabalho protegido, ou seja, a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Trabalho proibido é trabalho ilegal. Nós temos vários exemplos na justiça a respeito disso. Um caso interessante foi o que aconteceu em Itapeva com o Gedeão. Gedeão era um menino que de 12... Quantos anos tinha o Gedeão, João? 8 anos. Olha, era uma criança de 8 anos, o Gedeão. Ele estava trabalhando numa indústria de madeira, que é uma serraria, uma serraria que faz indústrias, material que é próprio para embalagem de banana, tomate, essas coisas todas, né? E ele estava pregando, batendo o martelo lá, pregando aquelas tabuinhas para a confecção disto, e o prego veio e perfurou o olho do Gedeão. Então ele ficou cego. E aí foi movido uma ação, e nessa ação, pelo Ministério Público, que foi quem moveu essa ação,
e a juíza da época reconheceu o trabalho, o vínculo de emprego com ele aos 8 anos, nem carteira de trabalho tinha, mas determinou-se que que o Ministério do Trabalho elaborasse uma carteira para ele, fizesse uma carteira para ele, e com base nesse, ele foi registrado. Teve um acordo depois num outro processo individual, em que ele postulou vários direitos, e dentre o objeto que ficou acordado, foi dado a ele uma casa, construir uma casa, definido. Foi até interessante ouvir o processo. Aliás, eu trabalhei no processo também, porque quando passando por lá como juiz substituto, eu entreguei a chave para o Gedeão. Entendeu? A casa já estava pronta, a minha passagem foi só de entregar a chave para o menino, para os pais do menino. O trabalho infantil, aqui é uma decisão, um julgado a respeito, olha só, que está exatamente acolhendo esse argumento que nós estamos dizendo aqui, né? Aqui também temos essa decisão aqui é do João Batista Martins César, também acolhendo o princípio da proteção integral dos adolescentes e aprendizes, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, restrições ao direito potestativo de rescindir o contrato. Então são os princípios protecionistas que estão sendo assegurados pelo Poder Judiciário. Reconhecido o vínculo de emprego, o INSS é obrigado a reconhecer tempo de trabalho exercido na infância. E o que é trabalho infantil? Esse é o conceito. Toda atividade econômica ou de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remunerado ou não, realizada por crianças e adolescentes com a idade inferior a 16 anos. Todo o trabalho infantil. Uma das condições do requisitos para se acolher o contrato de trabalho é exatamente que ele seja oneroso, né? Que tenha remuneração. No trabalho infantil não, basta a exploração. E eu julguei um caso recentemente de um condomínio em que o menor, a criança, né, tinha 13 ou 14 anos, trabalhava nesse condomínio, e a função dela era exatamente lavar a piscina. Lavava a piscina lá, cuidava da piscina, fazia essas coisas todas e tal. Tinha uma parte do horário em que ela estudava, mas outra parte ela exatamente trabalhava. E não recebia, não tem uma informação no processo de que ela tinha salário. Mas, sei lá, recebia de algum jeito, dava uma gorjetinha, aquela coisa toda, né? Mas isso não veio. A defesa exatamente dizia, não, como era contrato de trabalho, não recebia salário, né? Mas aí vem o princípio da proteção. Não precisa, basta que trabalhou. Não precisa, basta que fique evidenciado que aquela criança estava a serviço. E isso é o suficiente para que a justiça reconheça que houve trabalho infantil. Toda atividade econômica ou de sobrevivência, não, aqui a minha planilha aconteceu o seguinte, eu não sei mexer com isso, e ela veio até um determinado momento, daqui a pouco ela vai mudar o caractere dela, porque eu não consegui organizar isso. A exceção para o trabalho de criança é a aprendizagem a partir dos 14, então é permitida a aprendizagem a partir dos 14. Qualquer trabalho da criança com menos de 16 anos é proibido, salvo se for na condição de aprendiz, acima de 14 anos. E a aprendizagem, ela pode prorrogar até os 24 anos, pode ser, o contrato de aprendizagem é possível até os 24 anos, né? Deve ser protegido todo o trabalho realizado por pessoa com idade inferior a 18 anos. Então, considera-se criança, né? Todo aquele que tem idade inferior a 18 anos e merece a proteção. A proteção do trabalho do menor, ele está previsto também no artigo 402, 403 da CLT, que traz praticamente a reprodução de tudo aquilo que a gente já falou. Eu deixei os artigos aí para que possam vocês terem contato com eles, quem tiver interesse nesses slides, né? E sempre, olha, pontuando a proibição do trabalhos perigosos, insalubres e prejudiciais à saúde. Tudo isso, esses trabalhos perigosos, insalubres, prejudiciais à saúde e à moralidade, também está naquela lista TIP que eu mencionei lá atrás, né? Dos 89 itens.
Quais são esses trabalhos? Quanto à duração do trabalho, a duração do trabalho do menor, da criança, ela tem a duração normal, geral, de 8 horas. As horas extras são permitidas, desde que exista previsão em convenção coletiva, mas tem os limites também, que são impostos pela legislação. Deveres dos responsáveis, aquilo que eu acabei de falar ainda há pouco. Os responsáveis legais da criança são os pais, mães, os tutores, né? Mas no ambiente de trabalho, os empregadores também são responsáveis pelas crianças e adolescentes. Todos aqueles, a chefia, aquele que tem sobre o seu cuidado, né, sobre a sua subordinação à criança que está ali aprendendo. A lei de aprendizagem, praticamente já comentei, que é da maior de 14 anos e menor de 24 anos, e busca a formação técnico-profissional, metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias que forem. E aqui é interessante, eu quero passar bem rápido por ele, que são os estigmas, né? Que é a expressão menor. Por isso que realmente aquela Convenção 182 disse que não se trata de menores, sim de criança, né? Por quê? Porque a expressão menor é causa de estigma e preconceito. Termo menor na mídia, chamamos de menor o filho do pobre e de criança, adolescente, os nossos filhos. Tá, estou encerrando. Menor rouba carro, olha só, são manchetes. Menor rouba carro e na fuga atropela 2 adolescentes. Menor rouba adolescente. Menores roubam bicicleta e ameaçam jovem de morte. Menores roubam, ameaçam jovem, né? Menor acusado de assaltar jovem em Matupá e é detido. Teresina. Menor adapta a arma e assalta jovem, né? Menor rouba bicicleta de garoto de 13 anos. O garoto não é menor, né? Só o que roubou que é menor, né? Menor rouba jovem na rodoviária de Rondônia. E são inúmeros casos que tem, né? Mas a simples exclusão do termo menor por criança e adolescente representam um grande avanço na implementação da teoria da proteção. Por isso que a Convenção Internacional já veio nesse sentido, e a gente tem esse hábito. Eu, por exemplo, aqui deslizei várias vezes chamando criança e adolescente de menor, por conta da carga, né? A gente virar código de menores, isso, aquilo e tal, né? Enfim, juizado de menores, né? Então, a gente acaba ficando com isso, mas é preciso que a gente também se eduque, né? É uma questão de cidadania, de politização, é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Trabalho, justiça e cidadania, eles são cidadãos como os outros, então a gente também tem que ter cuidado com a terminologia que a gente usa, né? Não fazer essa distinção que causa esse estigma e esse preconceito. Enfim, são vários exemplos que estão aí na tela, né? Falei para vocês que iam mudar o formato, agora ele está aparecendo assim, né? O mito da incorporação de crianças pelo mercado de trabalho e a precarização das relações de trabalho. O trabalho é formativo, uma escola de vida que torna o homem mais digno. São verdades, mitos e verdades também, olha só, né? A verdade, o que é? O trabalho precoce é deformador da infância. As longas jornadas de trabalho, as ferramentas, os utensílios e o próprio maquinário inadequado à idade resultam em vários problemas de saúde e elevação de índices de mortalidade, né? São vários mitos. Olha, outro mito aí: trabalho tem que ser considerado um fator positivo no caso de crianças que, dada a sua situação econômica e social, vivem em condições de pobreza e de risco social. É um mito, é o que está na cabeça da nossa sociedade. E a verdade? A verdade, tal pensamento implica perpetuação da pobreza daquela família, além de discriminação. Quando a família se torna incapaz de prover seu próprio sustento, cabe ao Estado e à sociedade apoiá-la e não
a criança, né? Apoiar a família e não a criança, dar condições para a família para que ela possa também dar condições aos seus filhos. É melhor a criança trabalhar do que ficar na rua exposta ao crime e aos maus costumes, verdade. Trabalho não é salvo-conduto de não envolvimento com o crime. Crianças e adolescentes que trabalham em condições desfavoráveis pagam com o próprio corpo quando carregam pesos excessivos, não submetidos a ambientes nocivos à saúde, vivem nas ruas ou se entregam à exploração sexual. Olhem esse perfil do preso jovem de baixa escolaridade. Somente 2.000 presos, 0,4% tem formação superior completa. Total quase 600.000. O resto, tudo com baixa escolaridade, né? Pesquisa identifica evasão escolar na raiz da violência extrema no Brasil. O Brasil figurava no estudo como terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países de maior índice de desenvolvimento humano, atrás apenas da Bósnia e da Herzegovina e do arquipélago de São Cristóvão e Neves. Então, o Brasil é um país com o maior número absoluto de homicídios de adolescentes no mundo. Isso também decorre do trabalho, começa cedo, né? Não é só físico, mas é mental também, né? O prejuízo que acaba tendo. E é isso, gente. Eu tinha mais algumas coisas para falar para vocês, mas eu acho que o meu slide deu problema. Enfim, mas era exatamente o que eu ia dizer. E quanto ao resto, nós já sabemos, já foi dito aqui na mesa pelo nosso apresentador, né, sobre o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, que eu ia dizer ainda há pouco, que é instituído na Justiça do Trabalho, e do qual nós temos o prazer de ter como presidente o meu querido amigo João Batista Martins César. São essas o pouco que eu tive de trazer para vocês. Voltou? Por que voltou? Mas eu espero que a gente nesse ano aqui a gente tenha um bom trabalho, né, que a gente consiga desenvolver o TJC da forma que a gente desenvolveu nos anos anteriores, que foi muito prazeroso. Obrigado e um bom dia a todos.